Onde há poder, há resistência. Essa é uma ideia de Michel Foucault, que nós veremos nas nossas próximas aulas. Mas a ideia de que onde há poder, há resistência pode ser muito bem exemplificada pelo que nós estamos discutindo nessa aula de hoje, né? Que diante do poder psiquiátrico, do poder eugênico, do poder dos que atuavam na Liga de Higiene Mental, afirmando a defesa de um embranquecimento, surge a resistência nas artes, a resistência na literatura, as resistências nas expressões artísticas que defendiam a mistura, as combinações, a miscigenação, devorar a diferença, incorporar, assimilar, transformar, que defendia a antropofagia. Então, a defesa da antropofagia é uma resistência ao poder que tentava afirmar uma forma única de identidade brasileira. Como nós vimos, na década de 40 ainda não havia psicanalistas atuando na clínica, não havia clínica psicanalítica no Brasil. Mas isso não quer dizer que não havia psicanálise, porque a psicanálise ela estava presente em manifestos artísticos, na inspiração de obras artísticas e da literatura, e também foi lida por autores que ajudaram bastante a pensar sobre o Brasil, né? Por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, pensando na história, nas raízes do Brasil, em 1936, era leitor de psicanálise. Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, em 1933, pensando os fatores sociológicos das relações de poder no Brasil, era um leitor de psicanálise. Antônio Cândido, que foi um grande nome, morreu recentemente da literatura, era leitor de psicanálise. Então, a psicanálise, antes de entrar como prática clínica, ela entrou como uma perspectiva que podia contribuir para o modo de olhar sobre o que é o Brasil. Pensando num país que carrega, inclusive no nome, né? O nome do país Brasil é o nome de um produto que foi explorado no processo de colonização. É um nome que expressa essa força da exploração que nós tivemos quando fomos colonizados. Pensando no Brasil, em que as relações de poder, de exploração, de escravização foram tão fortes, em que as opressões são tão fortes, pensar as resistências é algo muito importante. Na aula passada, nós vimos também que foi na década de 60 que a psicologia se regulamentou como profissão e se regulamentando, sendo reconhecida enquanto profissão, as diferentes práticas são também reconhecidas, os âmbitos de atuação e iniciam os cursos de formação especificamente em psicologia. Se antes a psicologia estava presente na formação médica, psiquiátrica e estava presente na formação pedagógica, agora haverá a formação específica em psicologia. Eu iniciei o vídeo com a ideia de Foucault de que onde há poder, há resistência, e algo que nós podemos pensar é o quanto na ditadura, que começa também na década de 60, havia todo esse poder que buscava colocar a psicologia a serviço do poder. Por exemplo, esperando que psicólogos e psicólogas fizessem um diagnóstico das pessoas que se opusessem ao regime como subversivos, como desviantes, como problemáticos, como se coubesse à psicologia esse papel de definir a normalidade, de favorecer a manutenção da ordem, ainda que fosse uma ordem tão opressiva e tão violenta.
Mas como onde há poder, há resistência, foi também nesse período que começaram os cursos e cresceram os cursos de psicologia no Brasil, espaços em que foram possíveis algumas resistências. Não podemos negar que em muitas ocasiões foi a serviço da ordem que a formação e a atuação profissional se colocou, mas foi também dentro da formação e da atuação em psicologia que formas de buscar transformar aconteceram. Na década de 70, mais ou menos 1973, o ministro da Educação da época, no regime ditatorial, ele afirmou que cursos como sociologia, antropologia, filosofia, ciências sociais, ciências políticas eram cursos que deviam terminar, porque eram cursos subversivos, eram cursos que não fortaleciam o Brasil como interessava fortalecer. Esses cursos voltados ao pensamento crítico, ao invés de contribuir, eles se opunham ao que se buscava construir enquanto país. E a recomendação foi: é preciso haver cursos mais práticos. E nessa ideia de cursos mais práticos, a psicologia, com a demanda que estivesse nas empresas, nas fábricas, nas organizações, nas escolas, né, com aquela função de testar, de fazer processos seletivos, de identificar aptidões, seria um curso prático. E o que aconteceu? Cursos de sociologia, filosofia, antropologia foram fechados, dando lugar a cursos de psicologia. Mas muitos profissionais foram se envolvendo nesses cursos de psicologia, buscando um olhar mais crítico para o humano, buscando um olhar de reconhecimento, de valorização das diferenças e buscando um olhar para como as condições de vida constituem as subjetividades e que para como promover condições melhores para as subjetividades era necessário mudar essas condições de vida, que é algo muito presente no que nós estudamos hoje, que a gente não pode olhar a subjetividade de forma separada do contexto, que conhecer a formação da subjetividade é conhecer o contexto social, cultural e histórico em que nos desenvolvemos. Os cursos de psicologia, além de todo esse embasamento de uma leitura para o contexto em que vivemos, eles também, desde o início, com essa parte prática, construíram espaços de atendimento à população, de escuta à população, de projetos desenvolvidos, entre eles clínicas. E as clínicas brasileiras, existe como é que eu posso dizer, esse costume que não é comum em outros países, que na formação em psicologia tenham espaços de estágio que envolvem a prática clínica e que muitos desses espaços de estágio que envolvem a prática clínica tenham fundamentação na psicanálise. Então, o Brasil acabou por construir uma série de conhecimentos baseados nas inúmeras experiências que aconteceram nas clínicas realizadas em estágios. E por serem realizadas dentro das universidades e faculdades em estágios, atendiam a população que de outra forma não teria acesso à clínica. Então, o Brasil ele tem uma rica formação em estudos sobre o atendimento a populações mais vulneráveis, seja por condições de pobreza, seja por condições de lugares em que moram, sejam por condições de exclusão social. Então, o repertório que o Brasil tem para escutar as pessoas mais pobres, escutar as pessoas que passam por condições de desigualdade e de opressão, escutar as pessoas que sofrem injustiças e violências, é um repertório que torna a psicologia brasileira uma referência nesse embasamento de que todas as pessoas devem ter direitos e condições para o seu desenvolvimento, em que todas as pessoas, em suas diferenças, são vistas em sua singularidade e no que é necessário para promover
o desenvolvimento humano. Então, se onde há poder há resistência, foi diante de um poder psiquiátrico, eugênico, com uma grande discriminação racial, que vem a resistência de afirmar a valorização das diferenças, da combinação, da mistura, do que surge de novo e de interessante das diferenças. Diante de um poder ditatorial que fecha cursos e diz é preciso haver uma formação mais prática, vem uma formação mais prática, mas uma formação mais prática com um olhar mais sensível, um olhar mais humano, um olhar em que as diferentes pessoas, nas diferentes condições que vivem, pode haver uma crítica e uma busca por transformação dessas condições para a promoção de formas de vida mais igualitárias, mais fundamentadas em direitos, mais valorizadas em suas diferenças. Então, a história da psicologia no Brasil e a história do ingresso da psicanálise no Brasil, que se deu também via cursos de psicologia, né? Algo que não é comum em outros países, em que a formação em psicanálise costuma acontecer à parte, né? Aqui a formação, ao menos o acesso a conhecimentos teóricos básicos e a orientações para a prática psicanalíticas, né, faz parte da nossa história como país e como profissão psicologia no nosso país.